Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que bom poder estar com você a partir desse momento aqui no programa Pra Ser Feliz. Gente, o intuito do nosso programa é esse: apresentar caminhos que iluminem a tua história e que te ajudem a escolher melhor. A felicidade não é uma utopia. Veja bem, eu gosto sempre de acentuar que felicidade plena, onde não haverá mais choro, morte ou dor, isso obviamente só na visão beatífica, como dizia o grande Santo Tomás de Aquino na sua Suma Teológica. Mas já aqui, no solo desta terra, deste tempo, filho, filha, nós podemos sim viver uma forma de felicidade que brota da amizade com Jesus e que brota também de um jeito sábio que a gente vai desenvolvendo para administrar as coisas dentro da nossa vida. Eu acredito que muitos caminhos são propostos a cada um de nós, todos os dias. Muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos. Quando você escolhe uma coisa, no teu casamento, quando você escolhe um determinado jeito de ser marido, tenha certeza que isso vai ter consequências, boas ou não. Diante de você mesma, das suas frustrações, aquilo que você queria tanto e ainda não aconteceu, diante das suas angústias, as nuances do seu temperamento, você vai ter que escolher um caminho, uma maneira de viver aquilo. Muitos caminhos são propostos e muitas propostas são caminhos. Então, o programa Pra Ser Feliz existe com esse intuito, apresentar para você caminhos que te ajudem a viver melhor, caminhos que te ajudem a administrar melhor a sua vida. Sim, você pode viver melhor, mesmo em meio às turbulências da vida, mesmo em meio aos sofrimentos, aos problemas, você pode viver melhor, você pode ser feliz, porque você tem um Deus apaixonado por você. Talvez hoje você ligou essa televisão ou acessou pelo celular, pela internet, não sei, com o coração apertado por tantas coisas que você está vivendo, perdas, problemas, pressões, mas veja bem, existem caminhos melhores que os outros para você se administrar e se equilibrar no meio dessa tempestade. Coragem, pare, reze, escute a Deus e com certeza Ele vai iluminar suas escolhas. Gente, no programa de hoje eu quero abordar uma temática que eu acredito muito pertinente. Claro que existem muitas vezes alguns ruídos de comunicação em torno dessa temática, existe às vezes uma superstição excessiva, existe às vezes uma incompreensão, uma irreflexão em torno dessa temática, que é a temática das questões hereditárias, tudo aquilo que nós chamamos de julgos hereditários. Tem gente que tem uma tendência a espiritualizar demais as coisas e acha que tudo é maldição do passado, tudo é julgo. Vou ser sincero, na doutrina católica nós não temos muita base teológica, magisterial para afirmar isso. Mas é claro que, biblicamente, por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 12, está dizendo que o pecado de um só homem, no caso de Adão, afetou todo o gênero humano, ou seja, nós percebemos que existiu ali um pecado, um desvio do plano de Deus no homem primeiro criado, que foi Adão. Claro que é uma linguagem metafórica também, mas a Bíblia está dizendo que, de alguma maneira, o ser humano se desviou, saiu da rota ali, sabe? E isso gerou consequências. Então, nós vamos ver essa temática com muita sobriedade, não vamos achar que tudo é o diabo, que tudo é uma maldição, mas, gente, não dá para negar também, sendo bem pé no chão, que nós somos influenciados por algumas heranças que nós recebemos dos nossos antepassados. Eu quero também usar o auxílio aqui da psicologia, das ciências humanas, para provar, por exemplo, geneticamente, você é influenciado pela constituição celular e genética que você recebeu na fusão cromossomática, né, dos cromossomos do seu pai e da sua mãe ali no óvulo da sua mãe para gerar você. Você herdou os genes do seu pai e da sua mãe. Tanto que é muito comum, por exemplo, pessoas que têm algumas doenças, tais como a doença de Crohn ou outras doenças, herdarem dos pais essa predisposição, ou da família, da linhagem paterna ou materna. A gente herda geneticamente. E a gente herda também comportamentalmente. Você já percebeu que às vezes, né, eu tenho um amigo que ele fala: padre, eu tinha uma dificuldade com a minha sogra, tive uma filha, é a minha sogra escrita. Temperamento da sogra. Claro, ele é muito engraçado, né? Foi falando assim de uma maneira descontraída.
Mas para dizer que temperamento a gente puxa, não é verdade. Tem gente que tem um pai, às vezes, né, rígido, com aquele temperamento forte, nasce o filho lá igualzinho, ou com o temperamento da mãe. A gente puxa o temperamento, a gente puxa geneticamente, e a gente também, de alguma forma, eu vou usar que é muito tênue a linha, e eu quero ser muito fiel aqui à minha doutrina, eu sou padre católico, não é? Mas a gente acaba herdando também, sabe, comportamentalmente, do ponto de vista intrapsíquico, alguns comportamentos que os nossos antepassados, em especial aqueles que nos precederam mais diretamente, realizaram. Erros, comportamentos que eles realizaram acabam influenciando a gente. O nosso inconsciente familiar ali, né? Jung falava do inconsciente coletivo, que é o inconsciente da cultura, do povo, da nação, aquele arquétipo, aquele acervo de memórias, de compreensões que são próprias a um povo, a uma cultura. Mas existe também o inconsciente familiar, aquilo que a gente herdou do jeito da nossa família lidar com as coisas. Você percebeu? Tem pessoas, por exemplo, que são grossas, de pai e mãe, como dizem por aí, né? Por quê? Porque o pai era grosso, falava com a mãe de qualquer jeito e brigava com o filho. Os irmãos se tratavam com grosseria. E ele cresce, muitas vezes, a criança, com aquele padrão repetido de comportamento e acaba herdando essa influência e agindo assim. Aí, às vezes, uma pessoa assim que foi criada num ambiente inóspito, grosso, de grosseria, de palavras duras, casa com uma pessoa que foi educada num ambiente cheio de afeto, com muita educação, muitas palavras, bom dia, obrigado, e casa com uma pessoa grossa assim, nossa, vai dar problema no casamento, porque a pessoa vai se ferir muito fácil, aqui veio de um ambiente com afeto, e a outra vai achar que tudo é frescura e vai ferir com muita facilidade, né? Vai ferir com muita facilidade. Então, é preciso a gente se observar e também espiritualmente a gente acaba herdando. Olha, agora eu vou falar de uma perspectiva espiritual minha como sacerdote. Eu sou sacerdote, eu acredito, eu sou um homem de fé. Não sou um homem só de ciência, não. De ciência, sim. Teologia, filosofia, psicologia, mas sobretudo de fé. Joelho no chão. Quando meus joelhos tocam o chão, eu toco o céu. Eu tenho uma música sobre isso. Então, eu tenho visto que muitas vezes, vou até me mover aqui, tenho visto que muitas vezes a gente acaba sendo influenciado também espiritualmente. Não é que Deus cobra os pecados dos nossos antepassados em nós. Não é isso, gente. Isso não é doutrina católica, não. Isso foi um pensamento neopentecostal do início do século passado. Não é a nossa doutrina. Mas, gente, não adianta. Por exemplo, eu gosto de usar uma analogia. Você pega os antigos bandeirantes que vieram aqui para o Brasil. Era tudo floresta, a Mata Atlântica era abundante, sobretudo nessa região que nós estamos, daqui para o sentido Santos, São Vicente, litoral, era uma mata fechada, gente. Mas os bandeirantes foram com seus facões, né? Foram ali com seus cavalos abrindo o caminho. O primeiro bandeirante cortou ali um mato, o outro foi cerrou uma árvore e fez aquele caminho. Só que a segunda turma que passou ali por aquele caminho ainda teve dificuldade, porque ficaram os tocos, ficaram matos ainda no caminho. E essa segunda turma foi tirando o excesso ali da estrada. A terceira turma, a quarta, até tanta gente começar a passar ali para se criou um caminho, bois, cavalos pisando ali naquela terra. Assim nasceram as estradas. E na vida da gente também, muitas vezes as atitudes, os comportamentos espirituais, humanos, relacionais dos nossos antepassados também geraram uma estrada na consciência psíquica, comportamental, emocional e espiritual da nossa família. Tem uma estrada que o teu avô criou porque ele passou por aquele caminho, que o teu pai criou porque ele passou por aquele caminho. Tem uma estrada que tua mãe criou porque ela passou por aquele caminho. E talvez essa estrada que o carro de boi ali criou, que o bandeirante abriu, não seja uma estrada boa. Por exemplo, eu já acompanhei famílias que tinham uma cultura, uma herança de adultério. O avô traiu a mãe, a avó, o bisavô traiu a bisavó, o pai traiu a mãe, o menino casa já começa a trair. Por quê? Porque ele cresceu assimilando aquilo como verdade, como normal. Existe um julgo espiritual, eu acredito que existe sim, porque o pecado abre brecha para a ação do mal, mas existe também um comportamento que vai ficando enraizado, cristalizado. E é preciso, muitas vezes, você ter a coragem de plantar árvore e mato naquela estrada novamente que foi errada e abrir uma estrada nova. Eu dou o exemplo, preciso dar o exemplo. Eu sou, meu sobrenome é Zandoná, não é? Meus antepassados mais remotos vieram ali da região de Pádua, na Itália. E, infelizmente, na minha família Zandoná, pessoas muito boas, mas nós tivemos sempre muitos problemas com vícios e com alcoolismo.
Eu tenho um tio-avô que morreu na sarjeta de tanto beber, que era um empresário. Meu avô bebeu muito e morreu também, infelizmente, Hugo Zandoná, por consequência do excesso de álcool. Sabe, meus tios bebem bastante. Meu pai, hoje, graças a Deus, está melhor, mas bebeu muito também. Eu, gente, comecei a beber com 12 anos e a usar droga. Eu já contei meu testemunho pela TV Canção Nova. Graças a Deus, Jesus me libertou. Mas eu estava seguindo o caminho do meu bisavô, do meu avô, dos meus tios-avós e do meu pai. Claro, uns se entregaram mais ao vício, se desequilibraram, foram até... Teve um tio-avô que virou mendigo de tanto beber. Você acredita? Veio da Itália e se tornou mendigo aqui, fugindo da guerra, né? E veio para cá, naquelas condições adversas. Mas existia um caminho que os meus antepassados construíram ali. E é engraçado, eu digo de experiência, eu não estou nem entrando em questão teórica e doutrinária, eu estou falando da minha experiência pessoal, como ser humano. Eu com 10 anos, eu vi o meu pai bebendo, eu sentia vontade de beber. A cerveja, o uísque, parece que chamava a minha atenção, sabe? Tinha um caminho dentro de mim. E eu fui para as drogas, para a bebida, mas graças a Deus me encontrei com Jesus, graças à oração dos meus pais, e me libertei das drogas e tive coragem com Jesus de começar a desconstruir aquela estrada anterior, e começar a construir uma estrada nova. Eu comecei a desconstruir com o meu comportamento, com as minhas novas escolhas, com a minha conversão, com a minha vida de fé, aquele caminho de bebida, de vício que os meus familiares e antepassados tinham construído. Eu comecei a inaugurar uma nova estrada. Eu fui para a igreja, com isso depois minha irmã foi para a igreja. Eu tenho uma irmã que se tornou missionária da Canção Nova por muito tempo. Minha mãe foi para a igreja como se fosse, se tornou ministra extraordinária da comunhão, ministra da Eucaristia, que a gente chama, né? Mas não é o nome certo. Meu pai também começou a participar. Meu pai hoje vai à missa 3, 4 vezes por semana, reza o texto todo dia, ele não fazia. Minha outra irmã se tornou catequista, mas eu tive que construir uma nova estrada para fechar aquela estrada anterior, aquele comportamento herdado dos antepassados. Eu tive que começar a plantar árvore naquela estrada antiga, fechar aquela estrada e abrir uma nova. Mas é possível e com Deus a gente consegue, porque você não pode repetir os erros dos seus antepassados. Você nasceu para ser feliz, você pode viver de maneira diferente. Brevíssimo intervalo, já nos encontramos novamente aqui no programa, na sintonia do programa Para Ser Feliz. Continue aí na nossa sintonia. Estamos de volta aqui com o programa Para Ser Feliz. Gente, eu estou feliz por ter você na nossa sintonia. E a minha missão como padre, digo sem qualquer demagogia, é propor caminhos para que você se torne mais feliz em Deus. Eu acredito que felicidade está extremamente ligada a 2 virtudes: sabedoria e simplicidade. Feliz é quem sabe agir com sabedoria, sabendo a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de falar, a hora de calar, a hora de agir, a hora de esperar. É aquele que sabe sempre rezar. E felicidade também é um atributo que nasce na vida de quem é simples, quem sabe simplificar as coisas, não dá peso demais àquilo que não precisa pesar, sabe entender que aquilo que eu não consigo mudar não depende de mim, está na mão de Deus, não sofrer por aquilo que eu não posso concretamente alterar. Enfim, que Deus abençoe, que você se torne uma pessoa feliz de verdade, com a vida que você tem hoje, porque é possível. Gente, vamos sentar aqui. Olha, quero manifestar também a minha alegria de trabalhar com essa equipe maravilhosa aqui da Canção Nova de São Paulo, a Andresa, nossa diretora, todos os nossos cinegrafistas. Muito bom. E também quero aproveitar para dizer para ti, você que é sócio da Canção Nova, obrigado pela sua fidelidade. Você que não é sócio, por que não se tornar um sócio dessa obra de Deus que é a Canção Nova? Você pode se tornar um sócio contribuindo mensalmente com aquilo que você puder, e assim você ajuda a Canção Nova a evangelizar, a levar a palavra de salvação, de libertação para tanta gente que precisa. Acesse clube.cançãonova.com e descubra a melhor maneira que você pode, através da qual você pode se associar. Torne-se um sócio também, através dos aplicativos TV Canção Nova, Liturgia Diária, você tem ali a guia, o ícone, colabore, através do qual você pode se tornar um sócio, você pode ajudar a Canção Nova. Aproveito também o momento para falar sobre a água Canção Nova. Que bênção, gente! A Canção Nova como uma mineradora, providência de Deus na nossa vida, e toda a renda oriunda da água Canção Nova também serve para manter o sistema de comunicação da Canção Nova, que evangeliza 24 horas por dia. É uma bênção. Então você que contribui, que adquire a água Canção Nova, você pode se tornar também um representante, um revendedor da água Canção Nova. Você em especial aqui do Sudeste, você pode acessar
água.cançãonova.com. água.cançãonova.com, se eu não estou errado, se eu estou aqui, minha diretora já vai me corrigir. água.cançãonova.com, você acessa e descobre a maneira de se tornar um revendedor aqui da Canção Nova, sobretudo na região sudeste, da Água Canção Nova, na região sudeste do Brasil. Gente, eu gosto muito de falar também dos produtos de evangelização da Canção Nova. Aqui tem 5 dos meus livros, só não tem um livro novo, que é o livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, 5 passos para combater o mal do século, como controlar e vencer a ansiedade, é o nome do livro novo, 5 passos para superar o mal do século. Ele não está aqui, o resto todos estão aqui, Construindo a Felicidade, 7 passos para restaurar a sua família, A Cura da Alma Feminina, que é um livro de cura interior voltado para as mulheres, Conquistando a Liberdade Interior, muito profundo esse livro, fala sobre a libertação dos vícios, de tantas coisas, e Curar-se para Ser Feliz, Cura dos Afetos e das Emoções em Deus, só o 6º que não está, mas eu quero aproveitar para enfatizar esse produto aqui, que é o CD oracional A Cura da Alma Feminina. Gente, um CD muito bonito, com músicas, tem 4 músicas aqui, as músicas são minhas, autorais. O Juninho Cassimiro, a Adriana Arides participaram comigo desse trabalho. Também orações de cura interior para as mulheres, ficou muito bonito o CD. Você é convidado a adquirir esse CD nas melhores livrarias do Brasil, ou nas livrarias da Canção Nova, ou pela internet, no loja.cançãonova.com. Você que é homem também pode adquirir esse CD, com certeza vai te ajudar muito a entender as mulheres, a rezar com as mulheres. E as orações de cura interior que tem aqui também são muito abertas, né? Orações assim que abordam, que agregam todas as realidades, não só da mulher, mas também a do homem. Mas eu não posso negar que esse CD oracional, esse trabalho, foi feito pensando nas mulheres. Eu estudei a psicologia feminina, alguns desdobramentos do contexto contemporâneo da mulher atual, não é? Para fazer esse livro, para fazer o CD. Então, eu tenho certeza que vai ajudar você. Gente, quero agradecer também as pessoas que estão sempre acompanhando aqui o nosso programa, aqui pelo meu facebook.com/Padre Adriano Zandoná Oficial. Eu recebo aqui várias pessoas que estão mandando mensagens. O Roberto e a Romina Costa estão conosco pedindo a libertação da ansiedade. Força, filha, coragem. A Juliana Martins está dizendo: Padre, eu quero saber como que eu faço para adquirir suas palestras. É só acessar youtube.com/Canção Nova Play. Você acessa tudo gratuitamente. A Maíla Barbosa pedindo oração também. Lenice Mota conosco. A Vera Lúcia aqui pelo Facebook também. Ela está dizendo: Padre, eu peço oração com relação à minha vida financeira. Muitas vezes acabo fraquejando na fé. A Alexandra Rocha dizendo: Padre, boa noite. Ela é de Minas Gerais. Ela e a mãe dela sempre acompanham o programa. Carlos Aguiar também: Padre, peço oração pela minha saúde espiritual e emocional. A Eleusina Maria. Regina Ferrari, lá dos Estados Unidos. Que legal. A Tete Araújo de Fortaleza, Claudineia Frois pedindo libertação pelo seu esposo, o vício do álcool, Mariana Silva, Soraya Lacerda também conosco, Nilson Ribeiro, a Edna Calandro, a Ana Cristina Sala Pinto, a Zeni Alves de Oliveira, a Estela Campos, olha, muita gente conosco aqui. Eu agradeço a solicitude, a participação de todos, é muito especial poder receber, não é? Também aqui no meu Instagram, @Padre Adriano Zandoná, muita gente participando, muita gente fazendo acontecer a nossa participação. Gente, temos uma participação agora. No programa de hoje também, você sabe que você pode enviar seu WhatsApp aqui para nós, isso. O telefone que sempre aparece na tela, o telefone aqui do programa Para Ser Feliz. E eu peço muito que as pessoas enviem também mensagens de áudio, claro, com temas relevantes, pertinentes, objetivos, porque esse programa mesmo eu vou construir a partir dos áudios que nós recebemos pelo WhatsApp. O WhatsApp é um instrumental fantástico de interação, ninguém pode deixar de usá-lo hoje em dia, né? E eu vou construir esse programa a partir desses áudios. Então eu quero receber já o primeiro áudio, o áudio do Vanderlei. Boa noite, Padre Adriano. Gostaria muito de sua bênção. Não sei mais o que eu faço, trabalho, não consigo sair, pagar minhas dívidas, sair dessa situação tão constrangedora. Quero muito que o senhor me dê um conselho para que eu possa sair dessa situação, porque na minha família, não sei, muita briga, muita inveja, não sei nem
mais falar assim mais. Eu gostaria muito que o senhor me desse um conselho. Tenho um comércio, tenho uma padaria e trabalho faz tempo na padaria e ultimamente de alguns anos para cá não consigo mais pagar minhas contas. Me dê um conselho, padre. Me chamo Vanderlei e moro aqui em Poá, em São Paulo. Querido Vanderlei, em primeiro lugar, Deus te abençoe, como você pediu a bênção do Padre, né? Uma satisfação poder abençoar você. E filho, eu entendo o que você está vivendo e às vezes na vida da gente a gente vive esses momentos. Como é ruim você experienciar, não é verdade, uma situação incapacitante. Ou seja, aquela situação na qual parece que você está andando em círculos ou está patinando e não sai do lugar. E é claro, Vanderlei, eu costumo dizer aqui no programa Para Ser Feliz que quando eu vou aconselhar vocês que nos ligam, você que participa, eu procuro ser muito prudente, porque eu não sou teu pároco, eu não estou vendo a tua vida, não estou vendo como você trabalha, eu não estou vendo os seus contextos, não é? Eu não estou vendo os seus enredos, as suas circunstâncias. Então é muito difícil eu construir uma orientação extremamente assertiva para uma realidade que eu não conheço, não é? Preciso ser honesto. Mas, Vanderlei, preciso dizer também, filho, que na vida da gente, às vezes, algumas coisas barram espiritual, humanamente e relacionalmente o nosso progresso. Barram esse nosso avançar. E eu preciso falar de alguns elementos que são impeditivos, alguns impedimentos, sobretudo na vida emocional e espiritual. A mágoa, por exemplo, a raiva que você guarda, a falta de perdão, ela é uma barreira para o teu progresso. Tanto físico, espiritual, psíquico, relacional e até financeiro. Sim, porque é bíblico, né? Se você perdoa, Deus perdoa. Se você abençoa o outro, Deus abençoa o outro. Deus abençoa você. Pai nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é condicional. É uma condição de possibilidade, como a gente fala na filosofia. Se você perdoa o outro, Deus te perdoa. Se você abençoa o outro, essa bênção volta para ti, de alguma forma. Então tenta olhar, Vanderlei, será que existem mágoas? Ou será que eu estou vivendo uma vida também na qual eu fui me enroscando? Olha, eu acredito, vou falar da minha experiência pessoal, Vanderlei, que quando a gente quer ser abençoado e ir para frente, a gente precisa fechar todas as portas que ficaram abertas lá atrás. Só vai para frente quem resolve bem o que ficou para trás. Só vai com força para frente quem corta as cordas, as correntes que o puxam para trás. Então, por exemplo, você tem um comércio. Eu te faço a pergunta. Você lesou alguém na tua história? Não tô aqui tratando de uma hipótese, né? Você lesou alguém? Você deve para alguém? Então tenta zerar a tua vida, resolver as pendências. Se você deve para alguém, lá que seja 15 anos atrás, vai lá, procura essa pessoa e paga. Você lesou alguém? Tenta se emendar, tenta consertar o mal que você fez. Por exemplo, eu costumo dizer, com muito respeito aos casais de segunda união, muito respeito mesmo, um padre jovem, um padre que entende muitas demandas, mas eu costumo dizer, tem casais, gente, que são de segunda união por causa de elementos que levaram a pessoa àquela situação e a pessoa não consegue sair. Por exemplo, padre, eu sou de segunda união, não deu certo o casamento, eu estou vivendo aqui com a minha esposa também veio no casamento que não deu certo, os casamentos não foram nulos, eles aconteceram ambos, mas não deram certo e nós nos unimos. Tudo bem, tem lugar para você que é casal de segunda união na igreja, você faz parte desse corpo místico de Cristo que é a igreja. Agora, num outro polo, no outro extremo, tem casais que estão morando juntos há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos, há 2 anos, há 3 meses, que tem filhos, que tem uma vida junto, mas que não casa, não quer resolver a situação diante de Deus. Que poderia muito bem contrair o matrimônio, o sacramento e viver em paz. Ai, padre, eu não tenho dinheiro para fazer festa. Filho, me perdoa, filha. Festa é o de menos, o que mais importa para você é a bênção de Deus. Depois você reúne a família quando tiver com dinheiro de sobra e faz uma festa. Casa, se você pode casar e você mora com essa pessoa, você tem filhos, você tem uma história, regulariza a sua situação diante de Deus. Porque casar não é só um ritual simbólico, é um sacramento. É a bênção de Deus sobre a relação. É Deus colocando a mão sobre você, homem, sobre você, mulher, e selando a união de vocês, consagrando a união de vocês, entrando nessa união e sendo a amálgama, a cola que une vocês. Sabe,
Então, resolve isso, vai casar. E talvez você que vem de um casamento e se uniu a outra pessoa, se você desconfia que aquele primeiro casamento não aconteceu, não, a igreja não anula, a igreja não tem o prefixo a. A igreja muitas vezes faz o processo canônico e percebe que o casamento não aconteceu, porque faltaram aquilo que o direito canônico chama de propriedades essenciais do sacramento. Então entre com um processo no tribunal eclesiástico da sua diocese, onde você casou, talvez o casamento não aconteceu. Então depois você vai estar em paz e vai poder contrair um novo matrimônio com essa pessoa que você ama e regularizar a sua situação diante de Deus. Não é que Deus é déspota ou despótico, que fica ali exigindo que tem que ser segundo a regrinha. Não é isso. É que, gente, tem coisas que só funcionam se você conserta aquilo que está em desordem na tua história. Sabe? Por exemplo, é como um grande relógio, como aquele relógio do Big Ben lá em Londres, ou outros grandes relógios de torres, as torres antigas, medievais. Existem várias engrenagens, mas se uma engrenagenzinha lá no pé da grande engrenagem do relógio está quebrada, a outra engrenagem não roda. Talvez a tua vida não vá para frente, Vanderlei, porque falta regularizar a sua situação, se casar, ou porque falta se confessar, ou porque falta pedir perdão, devolver as coisas que você pegou emprestado, não devolveu, pagar quem você deve. Padre, eu não tenho dinheiro para pagar. Mas seja honesto, procura a pessoa, fala, hoje eu não tenho dinheiro para te pagar os 200 mil que eu te devo, mas eu posso te pagar, ainda que seja pouco, mas 300 por mês? Sabe? Procure se emendar, porque, como diz a carta aos Romanos, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. O ser humano plantar, isso ele vai colher. Você lesiona o outro, você faz tudo errado, depois fala, Deus não me abençoa. Não é que Deus não te abençoa, é que você não fez a sua parte. Veja bem, tem um caminho na sua frente. Deus construiu o caminho para você caminhar. Ele construiu o caminho. Mas se você deixa um monte de badulaque no caminho, é carriola, é bagunça, é balde. Não é que ele não construiu o caminho, ele deu, mas você encheu o caminho de um monte de coisa, então tem que tirar. Aí a importância da cura interior, curar seus afetos, suas emoções em Deus, a importância do perdão, a importância de se casar, de confessar, de resolver as pendências. Sabe? Você roubou, devolve. Não adianta só pedir perdão a Deus, é preciso se emendar. Espero, Vanderlei, ter lançado luzes aí naquilo que você partilhou, e se não for nada disso, reflita, e o padre vai rezar, que Deus abençoe o seu negócio. Tente ver também, Vanderlei, do ponto administrativo, talvez você está gastando demais onde não deve, ou você está deixando de investir onde deve investir. Hoje em dia tudo é virtual, né? Tem gente que se viciou num tipo de comércio do século passado. Agora você que é empreendedor, você tem que investir na internet. Tem que fazer um site, um Instagram, talvez para sua padaria, fazer promoções, colocar um carro de som na rua. Não sei, Vanderlei, se desacomode, use a criatividade, vai para frente, que Deus vai te ajudar, tá? Mas faça a sua parte. Temos já o próximo áudio. Quero ouvir aqui a participação da Márcia. Bem-vinda, Márcia. Quero ouvir, então, o seu áudio. Boa tarde, Padre Zandoná. Aqui é Márcia, de Canarana, Bahia. Padre, eu peço ajuda para o Senhor, porque eu estou enfrentando assim, um momento muito difícil na minha vida, no meu matrimônio, porque a situação não está a favor do nosso relacionamento. Meu esposo, ele bebe muito. Ele está cada dia mais agressivo devido à sua bebida. Nossa filha já não mora mais conosco, mora com minha mãe. Quando eu chamo ela para vir para minha casa, ela não quer, ela chora. E eu estou me sentindo dividida, Padre, porque eu não sei se eu estou servindo, se eu estou fazendo bem de estar ao lado dele, enquanto a minha filha está fora de mim. A minha filha está com a minha mãe. Ela já me pediu para mim comprar um remédio que passa na TV para tirar a bebida, que coloca dentro da água, do suco. Eu já fiz esse sacrifício, minhas condições financeiras são poucas, mas eu já fiz o sacrifício de comprar, de estar ingerindo para ele estar tomando. Conversei com a mãe dele foi favorável, falou que posso, que era uma forma de ajudar ele, mas até o momento não está fazendo efeito, eu não estou conseguindo ver os resultados. Ele está cada dia mais assim agressivo verbalmente, ele está praticamente perdido, ele fala que a cabeça dele não está bem, ele manda eu ir embora, ele está apreciando muito coisas banais, ele quer estar sempre na rua, ele quer estar sempre em bar, sempre bebendo, o dinheiro que arruma, o pouquinho que arruma é para beber.
pornografia, os palavrões pornográficos dentro de casa. E isso fez com que a minha filha se afastasse. E no momento, Padre, eu estou sem ação. Eu estou sem saber se eu estou fazendo certo em estar deixando a minha filha, não deixando, mas minha filha está longe e eu vivendo essa situação de desânimo, de estar colocando lá embaixo. E ainda, Padre, eu tenho medo de me separar. Eu tenho medo de perdê-lo. Eu fico agarrada a um medo que me rebaixa. Eu queria pedir sua ajuda, Padre. Sim. Gente, como vocês puderam ouvir, um áudio muito grande, né? Muitas coisas aí imbricadas nessa mensagem. Mas, filha, com muito carinho, respeito, como pai espiritual que eu sou, mesmo sendo um padre jovem, eu sou pai espiritual e assumo isso diante de você que está assistindo aqui. Sinta-se filho, filha nesse programa. Você, filha, que mandou esse áudio, quero manifestar meu carinho, minha solidariedade a você. Não é fácil, né? Eu entendo. Claro, essa questão a gente precisa analisar de maneira ampla. Em primeiro lugar, tua filha tem, eu não lembro se ela falou a idade da filha, eu não lembro de ter escutado. Mas se a tua filha já é uma jovenzinha, se a tua mãe tem condição, é preciso ponderar. A tua filha já é jovem, ela já foi criada ali com vocês, já se criou, ou ela é uma criança. Tua mãe tem condição de estar com ela, é seguro, tua mãe fornece para ela o que ela precisa. Ela foi definitivamente ou é um tempo. É muito complicada essa questão, porque, claro, você tem que se preservar, lutar para preservar a sua família, e eu acredito que você, se você casou, você precisa lutar sim pelo seu marido, lutar por ele, esgotar as possibilidades. Eu não acredito nesses remédios milagrosos, não, viu, para libertar a pessoa do alcoolismo. E vício é complicado, talvez ele bebe há décadas, talvez ele bebe, como eu dizia, do caminho de boi ali que foi construído, né, pelos bandeirantes, e que, fazendo analogia aos defeitos comportamentais, espirituais e emocionais que a gente herda dos antepassados, do ponto de vista cognitivo, do ponto de vista comportamental, talvez o pai dele bebeu, o pai dele ensinou ele a beber. Por exemplo, eu tive um tio que o pai dele levava ele para beber em bar, em prostíbulo, quando ele tinha 9 anos com ele, imagina. Aprendeu do pai. Então talvez está tão enraizado, e quando entra o vício, gente, é complicado. E aí vem a pornografia, aí vem tantas coisas como você colocou, né, os maus tratos. Você tem que lutar pela sua família e lutar pelo seu marido, sim. Esgote todas as possibilidades. Mas, porém, se chegar um dia que você vê que ele quer se acabar mesmo, que não tem jeito, que está colocando em risco a sua integridade física, a integridade física da sua filha, se tiver agressão, esse tipo de coisa, se ele quiser se destruir, você não vai poder se destruir junto com ele, né? Você tem que amar, sim, mas se ele decidir morrer, não decida morrer junto com ele. Tem um limite. Mas enquanto houver a possibilidade, lute, sim, sabe? Tente maneiras de restaurá-lo, sobretudo a oração, converse com a família. Porque às vezes, eu já vi casos que a mulher às vezes não aguentou e foi embora, e o marido virou mendigo, né? Mendigo, aliás. É muito ampla a questão. E ela precisa ser analisada, pensada de todos os lados. Como eu disse, talvez teu marido precise de você para não se tornar um mendigo. Mas se ele decidir morrer desse jeito, não quiser ajuda e colocar em risco a tua integridade, a integridade da tua filha, talvez você tenha que fazer uma opção, sabe? Eu sou sempre a favor da família, que é a instituição mais linda que existe, que Deus sonhou e que a igreja defende. A família. Mas você precisa pensar na tua filha, mas claro, analisa a situação. Como que ela está com a tua mãe? Lá ela também corre risco, ela não está bem? Claro que esse contato entre mãe e filha, pai e filha é importante. Se você vê que dá para ela estar em casa, ajudar você com teu pai, é importante para ela, porque é o pai dela. Não vai dar para fugir do problema sempre, né? Se ela puder e não tiver risco, se ela conseguisse voltar para casa, para vocês enfrentarem juntas. Agora, mais uma vez eu digo, se o seu marido decidir morrer assim, se ele decidir se destruir e não tiver jeito, não quiser ajuda, aí você vai ter que fazer uma opção por ela, pela família, por você mesma, né? Se respeitando, mas veja bem, você não pode ficar com ele também só por apego, por carência, por medo de ficar sozinha, ou por qualquer outro sentimento de não valorização, de comodismo talvez, né? Mas ele é o teu marido, vocês são casados sobretudo com sacramento, né?
Vocês precisam dar conta um do outro, mas tente ajudá-lo, filha. Sobretudo, pede para Deus, peça a Deus na oração, para Ele te mostrar maneiras eficazes de ajudar o teu esposo. Porque às vezes a gente tenta, mas a gente não consegue, porque a gente não vê além. Deus é o criador do teu esposo. Deus conhece o coração do teu esposo, porque foi simplesmente Deus que fez, que projetou o teu esposo. Então ninguém melhor do que aquele que fez, do que aquele que criou, para saber como a engrenagem funciona. Então, peça ao Senhor, reze a Nossa Senhora, que também foi mãe, que também foi esposa, para que ela te ajude a enfrentar essa situação e ajudar o teu marido, tá bom? Deus abençoe. Gente, é um brevíssimo intervalo, já nos encontramos aqui novamente na sintonia da construção da felicidade. Gente, estamos de volta aqui neste que é o último bloco do programa Para Ser Feliz. E neste bloco nós rezamos, nós refletimos com a Bíblia. O Padre abençoa você, tua família, tuas intenções. A água também, você coloque já a água aí para ser abençoada, carteira de trabalho, você que está desempregada, foto de alguém, um exame, presente tudo isso. Só que antes eu quero ler aqui uma passagem que está no Evangelho de João, capítulo 8, versículo do 1 ao 11. Veja bem, hoje nós estamos falando sobre a libertação de alguns julgos hereditários, espirituais, comportamentais, emocionais, psíquicos, alguns padrões de comportamento que nós herdamos dos antepassados. Claro, existem maldições, talvez espirituais, como eu disse, fundamento doutrinário e bíblico para isso é um pouco remoto, então o padre não quer entrar, porque é uma doutrina não católica. Eu sou padre católico, não é preciso dizer, mas do ponto de vista comportamental não dá para negar, gente, não dá para negar. Então veja bem, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou ao templo, e todo o povo se reuniu ao redor dele. Sentando-se, Jesus começou a ensiná-los. Os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Colocando-a no meio, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi flagrada cometendo adultério. Moisés na lei nos mandou apedrejar tais mulheres. E tu, o que dizes? Eles perguntavam isso para experimentá-lo e ter um motivo para acusá-lo. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Como insistissem em perguntar, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Inclinando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava no meio, em pé. Ele levantou-se e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Jesus então lhe disse: Eu também não te condeno. Vai e de agora em diante não peques mais. Gente, que palavra linda do Evangelho de João, capítulo 8. E existem muitas variantes nessa passagem que emergem para alguns pontos diversos, não é? Não ali conectados, mas eu quero me focar em uma questão. Eu não sei quem é essa mulher, não sei o que ela vivia, mas talvez essa mulher, ela se tornou adúltera porque ela veio de uma família de mulheres adúlteras. Eu vou usar essa analogia, essa hipótese. Talvez a mãe dela foi uma adúltera, talvez na família dela existiram mulheres que já foram apedrejadas porque cometeram adultério, e naquela época a lei era um tanto quanto machista. Se a mulher adulterasse, ela era apedrejada, lapidada, né? Morria dessa forma tão atroz. Mas Jesus foi, os escribas armaram o laço para ele, com muita sabedoria ele respondeu. Mas o que me chamou a atenção é o que está no último versículo: Mulher, vai e não peques mais. Ou seja, mulher, vai e não repita os erros da sua história. Mulher, vai e não repita os erros talvez da sua mãe, da sua avó, da sua tia, do seu pai. Veja bem, não é porque você é filho de um traficante que você tem que ser traficante, não. Não é porque você é filho de um adúltero que você tem que ser adúltero. Não é porque você é filho de um político desonesto que você tem que ser um político desonesto. Não é porque você teve um padre que não foi um bom padre na família, você que é sacerdote, que você tem que ser um padre ruim. Não. Você pode mudar o padrão de comportamento, você pode mudar o caminho de boi ali, como eu dei o exemplo no início. Você pode desconstruir a estrada que os seus familiares e antepassados construíram até então, talvez uma estrada errada, de desarmonia, de desavença, de pecado, de mentira.
e construir uma estrada nova com Deus. Vai e não peques mais, ou seja, não repita o erro do passado. E eu gosto muito de escrever sobre cura interior. Eu já escrevi 6 livros, como eu gosto de citar, e desses 6, 5 são diretamente ligados à realidade da cura interior, da cura afetiva e emocional. E eu gosto de dizer sempre para os pais e mães: cure a sua história, busque cura interior nas raízes da sua história, pai e mãe. Cure a sua história com seu pai, que talvez foi ausente, ou talvez permissivo, ou talvez autoritário demais, duro demais. Cure, porque veja bem, a ferida que você não cura com seu pai, você pode com muita facilidade repetir com seu filho, você vai tender a repetir com seu filho. A ferida que você não cura com a sua mãe, você vai tender a repetir com a sua esposa. Eu já vi casamentos sendo destroçados, porque o homem não tinha entendido que ele não casou com a mãe, ele casou com a esposa. Uma outra mulher, um outro jeito, que ele precisava tratar de outro jeito. Por exemplo, eu acompanhei um casal que o homem era filho de uma mãe muito super protetora, aquela mãe dominadora, e ele casou com uma mulher que não era assim. Mas quando a mulher perguntava para ele onde ele estava, ele subia um sangue, ele startava um processo químico, abria-se a caixa de Pandora dentro dele, usando o recurso da mitologia grega, e ele surtava e brigava com a mulher, xingava. Aí eu fui atendê-lo e eu falei: meu amigo, ela não é sua mãe não, ela não está oprimindo você, ela está perguntando, resolve isso dentro de você, senão você vai acabar com o teu casamento. Vai, não peques mais, ou seja, não repita o erro da tua história. Não repita, cura o seu coração. Você que tem um trauma, você mulher que tem um trauma com o masculino, talvez o teu pai foi difícil, teu tio abusou de você, os homens te maltrataram. Mas veja bem, não é porque um homem te decepcionou que você vai ter que se traumatizar com todos os homens e achar que todos os homens são iguais, não. Esses dias eu atendi uma moça que ela tinha um problema muito grande, até na sua compreensão da sua própria identidade afetiva e sexual. Depois de um tempo de acompanhamento, ela foi percebendo. Ela me disse: padre, eu não tenho problema de não gostar de homem. Eu tenho problema de não gostar do meu pai. Ela tinha um problema com o pai dela profundo. O pai dela traiu a mãe, bateu, humilhou, traía a mãe, levando mulheres para sair com as mulheres na cama do quarto dela. E ela criança vendo aquilo, imagina. Cresceu traumatizada. Então ela cresceu com uma aversão a tudo que era masculino. E ela com uma crise de identidade sexual muito grande. Mas depois de um processo de cura interior, de se descobrir na sua identidade a partir do que Deus a criou para ser, ela percebeu que o problema dela não era com o homem, era com o pai. E ela viveu a cura, através do amor de Deus, desse trauma, dessa ferida com o pai. Ela perdoou o pai e ela se libertou e viveu bem. Então, não repita os erros do passado, os erros da tua história. Não deixe as feridas da tua história dominarem você. Você nasceu para ser livre e as coisas podem ser diferentes na tua vida. Sim, com Deus pode. Talvez, filho, filha, as feridas dentro de você sejam grandes demais. Veja bem, talvez você foi criado, você homem, quero me dirigir aos homens, numa família de homens que te ensinaram tudo, menos a ser homem. Te ensinaram a ser macho, te ensinaram a agir que nem um animal, a não respeitar mulheres, sabe? Talvez na tua família os homens te ensinaram a agir que nem um macho, não que nem um homem. A não respeitar a mulher, a ser grosso, a falar de qualquer jeito, só que está errado, você não pode ser assim. Você não pode criar o seu filho desse jeito. Você não tem o direito de tratar a tua esposa como teu pai tratou a tua mãe. Você precisa ser mais doce e mudar. Vai e não peques mais. Senhor Jesus, eu te louvo nesse momento. Te louvo pelo teu amor por mim, pelo teu amor, Jesus, por quem nos acompanha. E, Senhor Jesus, pelo poder do teu nome, eu te imploro nesse momento, Jesus. Liberta-me, liberta-nos, liberta quem está nos acompanhando, Senhor, dos julgos hereditários, das opressões hereditárias. Liberta-nos, Jesus, dos julgos hereditários do ponto de vista espiritual, Senhor. Dos julgos hereditários de influências diabólicas, de influências no ocultismo. Liberta-nos, Jesus. Talvez antepassados nossos fizeram consagrações ao mal, ligando-nos ao ocultismo, dando autoridade para o mal sobre a nossa vida. Liberta-nos, Jesus, dos julgos hereditários. Liberta, Senhor, a nossa família, os nossos descendentes. Liberta, Senhor, a nossa prole, pelo poder do teu nome, Jesus, e do teu sangue. Jesus, liberta-nos das influências hereditárias negativas do ponto de vista psíquico, hormonal, genético.
espiritual, comportamental. Senhor, talvez nós herdamos jeitos equivocados de se relacionar com as pessoas, de lidar conosco mesmos, com o dinheiro, com o nosso corpo. Liberta-nos dos padrões errados, dos caminhos errados que os nossos antepassados, que aqueles que nos precederam, construíram. Jesus, liberta-nos dos julgos hereditários, das maldições, pelo poder do Teu nome. Senhor, e não nos permite, Jesus, pela Tua misericórdia, repetir os erros dos nossos antepassados, dos nossos pais, nos nossos filhos. Dá-nos um novo jeito, Senhor, de viver, de compreender as coisas. Vem, Espírito Santo, batiza-me agora, batiza quem nos acompanha. Vem, Espírito Santo, enche-me agora, enche quem nos acompanha. Liberta-nos das correntes que nos prendem, das algemas que nos prendem, a julgos hereditários. Todo o poder do mal que reivindica autoridade sobre a nossa história, que seja cancelado e quebrado agora, no nome de Jesus. Vem, Espírito Santo. Senhor, liberta essa pessoa que está bebendo tanto, que herdou o vício da bebida da linhagem paterna. Senhor, liberta essa pessoa na prostituição, no adultério, que herdou esse comportamento equivocado, esse julgo espiritual da sua linhagem materna, da família dos antepassados. Vem, Espírito Santo, batiza-nos, liberta-nos. Jesus, eu te peço que o teu sangue flua agora entre todas as nossas gerações dos nossos antepassados, impedindo, Jesus, a transmissão de forças negativas. Senhor Jesus, que as águas do nosso batismo fluam agora entre as gerações dos nossos antepassados, impedindo a transmissão de forças negativas. Nós consagramos a nossa família e a nossa descendência a Ti, Jesus, a Ti, Maria. Batiza, Jesus, a nossa família no Teu Espírito. Liberta o Vanderlei, Senhor, que nos ligou, abençoa a padaria, o negócio dele. Dê a ele, Senhor, visão, capacidade administrativa e também que ele prospere, Senhor, segundo a Tua vontade, naquilo que ele realiza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, sobre tua descendência, tua árvore genealógica, te libertando de todo julgo e maldição, pelo poder do nome de Jesus. Desça sobre seus bens, seu dinheiro, sua família, a água que você apresenta para que se torne sacramental, os objetos de cunho devocional, fotos, chaves, exames, carteiras de trabalho e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Gente, um tema bem complexo, tema bem exigente para mim como padre, para eu como sacerdote, não é? Para mim como sacerdote, mas eu fiquei feliz de poder abordar, porque é um tema muito relevante, viu? Muito relevante. E reze sempre, consagre a sua descendência a Jesus e a Maria, e não repita os erros dos seus antepassados. Se todo mundo errou na tua família até então, construindo um caminho errado, tenha coragem de abrir uma nova estrada, que muitos vão seguir você. Foi um prazer ter estado com você aqui no programa Para Ser Feliz. Deus te ilumine, te abençoe em todas as áreas do seu ser. Fique com Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.